Meus equilibrados, parece que rolou uma onda de divórcio aí ultimamente e esse assunto está muito em alta. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o divórcio. Mas não é uma aula de teologia que eu quero dar hoje não vou me aprofundar nos temas tão exegéticos, mas é uma conversa. Eu quero exercitar aqui a nossa reflexão como cristãos e esse assunto tão delicado que é o divórcio. Vem comigo e bora trocar uma ideia sobre esse assunto. Fala, meus equilibrados, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pastor Léo na área, começando mais um vídeo aqui pelo canal. Se é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo, tá joia? Eu te convido a se inscrever e assinar aquela notificaçãozinha, tá? O sininho, para você não perder nada, porque aqui é conteúdo segunda, quarta e sexta. E temos também a nossa loja Reino Pop. Você pode entrar pelo link aqui na descrição ou no comentário fixado e conhecer os nossos produtos. Temos camisas lindas lá, muito legais, que expressam a nossa fé e que vão te deixar super estiloso, estilosa. Bem, essa parada da Sandy aí realmente tomou os tabloides. Você vê quando o cara é jornalista velho, né? Ele fala tabloide, né? Viralizou aí em todas as redes, televisão, enfim. O assunto foi esse. E é triste, né? Porque era uma família que nunca acompanhei a vida deles, nem nada mais assim. Aparentemente indicava que era uma estrutura muito saudável, né? Um casal que se amava, parece que tem um filho e tal. E aí anunciou. E foi aquela coisa muito água com açúcar, né? De, não, a gente se respeita, o amor continua, vamos separar. E parece que outros artistas também meio que empolgaram, falam, não, então vamos comunicar também, e etc. De todo jeito, pessoal, o assunto divórcio, ele não é uma coisa que acontece fora das quatro paredes da igreja. Não, a igreja acaba sendo um grande reflexo da sociedade. Quando você fala sobre leitura, você vai ver, o brasileiro ele não gosta de ler livros, normal. Então isso às vezes impacta diretamente no cristão não querer ler a Bíblia. É muito difícil uma cultura que não tem o hábito de ler, essa cultura se converter e passar a ler a Bíblia. Vai ler pouquíssimo. Nós somos, sei lá, 50 milhões de protestantes, 60, não sei, 210 milhões de habitantes, nós somos 40%, então é até mais. Pergunte nesse montante quantos já leram a Bíblia toda. E é por isso que a igreja ela vai refletir muitos comportamentos da sociedade, o que não deveria ser tão assim por conta do evangelho, que muda a regra, que muda o jogo, que muda a estrutura, que reestrutura as sociedades, né? A família e o evangelho, sem dúvida, são fundamentais para isso. Todavia, gente, em alguns momentos acaba replicando mesmo. O Brasil, ele tem batido recordes de divórcio. São números assustadores. Hoje em dia, as pessoas têm tratado o casamento como se fosse um carro. Adquire. Se você não gostar, você troca. Isso não é legal de se pensar assim. Porém, gente, ao mesmo tempo, a gente não pode ser totalmente fechado a isso, porque dói, talvez um pastor falar isso, um crente ouvir isso, mas o divórcio é uma alternativa, é uma possibilidade. Só que ele não pode ser a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a 10ª. Mas em algum momento ele acaba sendo a única solução. Tem muitas discussões a respeito de um segundo casamento, que eu acho que é até mais polêmico que o próprio divórcio. Você quer divorciar? Divorcia, mas não casa de novo. Para casar de novo, seu primeiro cônjuge tem que ter falecido, para você ser viúvo e tal. E aí entra nessas discussões. E são discussões que realmente permeiam a igreja há muitos anos. E você vai ter ambientes onde se legitima um segundo casamento, você vai ter ambientes onde, dependendo da situação, se legitima um segundo casamento, e você vai ter ambientes que, sob circunstância nenhuma, legitima um segundo casamento, salvo a questão de estar viúvo. Agora, um cristão sincero, um cristão verdadeiro, apaixonado por Jesus, ele pode passar por esse grande problema do divórcio? Pode. Ninguém está isento disso, gente, infelizmente. Existem muitos cursos para casais, acompanhamentos, lideranças, pessoas especializadas em relacionamentos, terapias de casais. Existem muitas ferramentas que podem nos ajudar a controlar crises matrimoniais. Mas as pessoas precisam querer. E tem vezes que um dos lados não quer. E aí, o que você vai fazer quando um dos lados não quer? Você pode ser o crente, pode jejuar, pode amar a Deus e tal. Se a pessoa não quer, ela pede o divórcio, ele pede o divórcio, meu irmão, acabou. Não tem pra onde fugir. Aí você vai ficar à mercê da pessoa morrer pra você casar de novo? Pra mim, na minha concepção, isso não faz o menor sentido. E o que a Bíblia vai dizer sobre isso? Poxa, a Bíblia vai dizer o seguinte, olha, em caso de adultério, você pode separar. Tenta perdoar. E a Bíblia, por exemplo, não fala sobre violência doméstica. E não tem nenhum versículo deixando evidente, deixando claro, dizendo assim, olha, e também em caso de violências domésticas, você pode se separar. Mas se você entende o evangelho, você entende os princípios bíblicos,
Uma questão dessa é inegociável. Se tem uma mulher apanhando, ela tem que separar. Ah, mas Deus pode fazer o milagre. Que faça o milagre à distância. Ela vai ficar morando dentro de casa, apanhando até o milagre chegar? Eu, particularmente, não sugiro isso. Eu já atendi mulheres que sofriam violências domésticas e é muito sério isso. E aí a gente precisa de muita empatia nesse sentido. E amor. O amor de Cristo Jesus para com as pessoas. Nós precisamos exercer esse amor também. Porque é muito fácil alguém falar assim, ninguém mandou casar. Será que esse é o argumento mais profundo para você falar para alguém: se lascou no teu casamento, leve até o final da sua vida, ninguém mandou casar? Às vezes a pessoa casou mal orientada, às vezes a pessoa não entendia profundamente o valor do casamento, às vezes se casou porque queria sair de casa, porque sofria moléstias da mãe, do pai e queria sair. Gente, é muito fácil, você que tem todo o seu intelecto, todo o seu conhecimento, toda a sua vida, todo o seu conforto, entender perfeitamente a Bíblia com clareza, porque a gente entende que o casamento ele tem que ser para sempre. Esse é o mundo ideal, é o cenário que Deus projetou. Qualquer cenário que foge disso, foge da vontade de Deus. E a gente precisa entender isso. É muito claro para mim e para você pensar assim: não case para ser feliz. Você tem que ser uma pessoa realizada em si mesma, feliz em Cristo, e aí você vai se juntar com outra pessoa para fazer a outra pessoa feliz, e o seu casamento vai ser para servir o outro, seja você mulher para o seu marido ou o marido para sua mulher. Lindo, glória a Deus, esse é o fundamento. Mas tem pessoas que sofrem humilhação dos pais, sofrem alienação parental, sofrem inúmeras coisas, e às vezes o que só quer é sair de casa, não consegue morar sozinha. Uma pessoa dessa possivelmente vai fazer uma escolha precipitada para o seu cônjuge. Acontece. Pessoas que casam pelo prazer da carne, que olha e fala assim: não, rolou uma química legal. Agora você que é do ensino médio, você que era estudante de faculdade, você conseguia passar de ano tirando 10 só em uma disciplina? Por exemplo, química nota 10. Ok, mas e sociologia? O diálogo? E filosofia? A convicção de valores? E a matemática? As suas finanças? E o português? Que é entender a linguagem do outro? E, meu Deus, a física? Quantas disciplinas tem para a gente poder passar de ano? Pois é, tem gente que só quer passar em química. Pessoas que casam só por causa da química reprovam por causa da matemática, reprovam por causa do português, reprovam por causa de outras disciplinas. Você tem que estar ali na média. Qual é a média para passar? 7? Então, esteja ali em 7 em todos. Pode ter outra que tenha 8, 9, 10, mas no restante, se você tem aula de religião e tá com nota 2, não, eu a amo. Depois ele se converte, depois ela se converte, queridão. Às vezes é mais fácil você desviar do que ela converter, viu? Dependendo da situação, eu já vi pessoas se afastando. Pessoas que estão na igreja, buscando a Deus, aquela coisa toda. Encontra um namorado na igreja, casa e sai da igreja. Some depois que casa. Por quê? Porque não estava fortalecido no evangelho, estava firmado em pessoas. Conhecer uma outra pessoa que lhe provê algo que a igreja não vai prover, que você tá me entendendo, né? Cara, sumiu da igreja. Isso acontece com frequência. É possível que relacionamentos assim acabem em divórcio? Possivelmente. E a pessoa vai ter um problema, vai ter uma mácula na vida dela. Outra questão também no Brasil, há alguns anos atrás, eu vi essa pesquisa, dizendo que 80% dos divórcios no Brasil são com pessoas que se casaram com menos de 28 anos. Ou seja, casou com 22, casou com 23. Aí dá 30, tem um choque de realidade, tem um negócio dizendo: não sei o quê, tô chegando numa fase importante da minha vida, não é esse cara que eu quero, não é essa mulher que eu quero, e largam suas famílias. Então tem adultério. E hoje em dia o adultério ele tá tão plural, né? Porque a pornografia é um tipo de adultério. Eu não recomendo que você nunca se separe do seu cônjuge, da sua cônjuge, por conta da pornografia. Mas isso fatalmente vai destruir o casamento de qualquer pessoa. Pornografia é um negócio que destrói casamentos em massa. Finanças, é adultério e finanças, são o top 2 dos grandes problemas. Tem gente que se separa por causa da família. Ah, não, minha mulher é muito amiga da minha sogra, eu não gosto da minha sogra. Ah, meu filho, o meu marido é doido na mãe dele e é mãe e filho lá e eu fico por fora. E no final das contas está todo mundo sofrendo. Essa é a grande verdade. Então existem situações que realmente legitimam o divórcio. Não tem saída. Não tem saída. Tem que divorciar. Mas eu acredito, não sei, quem sou eu? Não tenho os olhos de Deus para estar dentro de todas as casas, né? De todas as famílias, né? Eu não sou onipresente, né? A Bíblia diz em Provérbios 15:3, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Então o Senhor vê tudo, eu não. Mas é um achismo aqui bem do chutado mesmo. Eu acho que 80, 90, 85% dos casamentos são plausíveis de serem restaurados, são plausíveis de serem
reestruturados. Tem gente que vai jogar essa estatística até para mais alto. Muito dos casamentos poderiam ser restaurados, restabelecidos, ressignificados se tivesse um discipulado, se tivesse um acompanhamento, se tivesse uma pessoa de fora com capacidade, com orientação, com ferramentas no nosso universo protestante, com princípios bíblicos, com entendimento da palavra de Deus para passar. Porque aí você vai ver que é um orgulho que tem que ceder aqui, é um temperamento que tem que trabalhar ali, são palavras que precisam ser paradas de falar e recolocadas outras no lugar, são paciências que precisam desenvolver, e enfim, é um mundo de coisas nesse sentido. Mas a falta de orientação é um tabu muitas vezes falar sobre isso e acaba dando esses problemas. Pessoal, eu falo por experiência própria. Não tem nada mais vergonhoso para um cristão do que um divórcio. Nada. O divórcio é o pico da tristeza para um crente. Casa virgem, faz tudo dentro do protocolo e tal, e depois simplesmente se separa. Fica com aquela cara de, caramba, não consegui, falhei, deu errado. Para um cristão genuíno, que ama a Deus, que teme a Deus e que passa por esse problema, que passa por essa tragédia, só não é pior que a morte. A morte de um familiar que você ama, a morte de um filho. Aí não, aí nada supera essas dores, nesse sentido. Agora, tirando essas grandes dores, no coração de um cristão que ama a Deus, que teme a Deus, o divórcio é a maior dor, é uma frustração. Porque você fala, onde é em que momento, o que aconteceu, como é que faz? Cara, onde é que eu estava com a cabeça, as decisões que eu tomei? E você vai ter que carregar isso, não tem para onde fugir. A minha orientação para os casados é: busquem dialogar o máximo possível, orar o máximo possível e façam cursos de casais, tenham acompanhamento com a liderança da igreja de vocês, buscam uma terapia de casal, faça o que for possível, não se separa. Agora, se você sofre violência doméstica, se uma vez uma mulher chegou para mim e falou assim, olha, eu peguei uma DST porque meu marido pula a cerca com constância. Quer dizer, ela já estava ficando doente por conta disso. Então, assim, cara, tem situações que, não, Deus converteu, é possível. Tem casos de maridos que eram muito adúlteros e se converteu, hoje são homens de Deus? Tem. Quem sou eu ou quem é qualquer outra pessoa para, no lugar da esposa traída ou do marido traído, falar, não termina, não fica? Então, casa e descasa são decisões que só a pessoa pode tomar. Mas ninguém pode fazer isso por ela. Não, Deus está mandando casar, Deus está mandando descasar. Cuidado com isso. Não caia nessa, não caia nessa. Agora, tem momentos que um aconselhamento, a pessoa fala assim, olha, você está exagerando. Isso aí não é para tanto. Isso aí não é possível que você vai querer separar por causa de parte de dente, né? Agora, uma vez eu atendi uma mulher que estava chorando muito. Eu estava à tarde na igreja, ela chegou, eu preciso conversar com o pastor, eu falei, sou eu, diga. O meu marido me deu um soco, eu desmaiei. Eu falei, foi agora? Ela, não, foi semana passada. Eu falei, você já prestou o boletim de ocorrência? Tudo? Ela, não, já, e tudo. Só que nós fomos na nossa igreja, quer dizer, o casal era de uma igreja. E ela conversou com o pastor dela. Ela falou assim, olha, meu marido me deu um soco na cara que eu caí e desmaiei. O pastor falou assim, você deve ter dado algum motivo, né, para levar esse soco. Olha a cabeça do cara. Ao invés de ele querer proteger a mulher, querer afastar isso de, poxa, qual é a recorrência? Com que isso acontece pela primeira vez? Ele falou, não, o cara não ia te bater à toa. Nada justifica um homem bater numa mulher. Nada. Da mesma forma, nada vai justificar uma mulher agredir um homem, né? Porque tem vezes que até usam equipamentos da cozinha ali, né? Uma faca e tal, as coisas misericórdia. Tem de tudo, a gente já viu de tudo isso. Então, você casado, tente de tudo. E tenha o divórcio como a última opção, não como a primeira, nem a segunda, nem a terceira. Joga para a última opção. Dentro da sua realidade, que só você sabe, que é triste, que é frustrante, que dói. Se tiver que ser o caso, busque ajuda, inclusive, para esse momento. E você que está solteiro, cuidado, sabe? Não casa por vontade de sair de casa, por vontade de ir para a cama, por isso, por aquilo. Não, dialogue muito, converse muito, ore muito, tente conhecer o máximo. Tem coisas que você só vai conhecer depois que morar junto. Não adianta, depois casar que você vai descobrir. Mas dá para você ter uma noção importante. O macro você já consegue observar no namoro e no noivado. Por isso que esse tempo é tão importante para você conhecer o máximo a pessoa. Geralmente, não são todos os casos que não dá para generalizar tudo, mas geralmente pessoas que se divorciaram falaram que no namoro e no noivado tinham um indício de alguma coisa daquele jeito. E aí no casamento aquilo se impulsionou, ficou maior e aí foi uma tragédia. Mas às vezes o divórcio ele já tá começando no namoro. O divórcio pode começar no noivado, tá? Eu já atendi uma menina que queria noivar de um cara que falou, ele me bateu. Eu falei, se ele te bateu no namoro, você tem a certeza que você vai apanhar todo dia no casamento. O namoro revela muita coisa, não tudo.
mas muita coisa. Bem, eu queria que você me falasse o que você pensa disso. Coloca aqui nos comentários, porque realmente é um assunto muito plural, né? É um assunto muito debatido nas igrejas e tem denominações e fundamentações de fé que são bem, às vezes, antagônicas nessa apologética. E o que você pensa sobre isso? Coloca aqui nos comentários. Compartilha esse vídeo para quem gosta desse assunto, para quem precisa ouvir esse assunto. E, claro, deixa o seu like, tá joia? Eu vou ficando por aqui, mas tem muitos outros vídeos para você assistir. Beijo no seu coração, forte abraço. Tchau, tchau.